Cine Cultura está aqui no Sesc Pompeia e hoje, gente, é um programa de glamour. Sandra Covelloni, chiquérrima e brava porque ela tira esse chinelo, gente, que eu já vi ela aqui dar uma chacoalhada em todo mundo. Eu tava Adoro isso! meu chinelo da técnica, mas era brincadeira. Ah, eu sei. Mas o chinelo dá uma mexida. Vai já passar esse som. Ela bateu bastante. De vocês, Nelson, O Nelson Baskerville, ele entrega tudo. Ela entrega tudo e fala todos. Ela bateu muito na gente. Bateu muito? E a Natália, lindíssima. Bem-vinda ao Cine. Obrigada. Muito bom reencontrá-los mais uma vez. A Sandra não se lembra de faz um tempinho que a gente fez um bate-papo super gostoso no Cine, muito tempo. Esses dois faz pouco tempo. Foi ano passado que a gente se encontrou. Ano passado. Delícia. Bem-vindos mais uma vez ao Cine Cultura. Bem-vindos. Obrigado pela oportunidade, esse espetáculo fóssil aqui no Sesc Pompeia. Vou começar com a idealizadora, Nath, falar um pouquinho pra gente sobre esse projeto e depois a diretora, né, que põe isso tudo em cena, encaixa cada personagem no seu lugar. Conta pra nós, como que você chegou até esse texto, como que foi essa aproximação, como foi essa ideia de chamar também essas feras aqui? Essas feras, né? Vamos falar monstros, porque não fica legal, né? Ai, a Fernanda Montenegro falou, mas é monstro, não, pelo amor de Deus. Monstro é algo, viu essas feras, vamos falar assim. É complicado, né, Nelson? Então, esse projeto, né, ele iniciou, ele já faz uns 3 anos, e eu pesquisando sobre as mulheres russas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Eu queria falar sobre as mulheres que lutaram já no fronte. Eu levei essa ideia para uma amiga bailarina, a gente ia fazer um espetáculo sem dança, sem fala, com dança. E aí... E ó, que virou, né? O espetáculo sem fala, Na com verdade, dança. eu vou te contar um segredo. O Nelson não fala, ele dança o tempo todo. Nelson? Em cima da mesa. Ele faz uma cena que ele tira a roupa. Gente, olha que faz anos que eu conheço o Nelson, não imaginava que ele tinha todo esse lado assim, boy magia, boy magia. Eu sou modelo, né? Eu fico imaginando ele na moto, né? Sabe que ele adora moto, toda aquela... Uma vez estava eu e ele, a Virgínia, e ele todo estiloso, ele chegou com uma jaqueta. Mas é todo dia assim. Chega com aquela jaqueta que fala, gente, meu lado gay grita. Brincadeira, Virgínia. Beijo. Pelo amor de Deus. Mas de pé, nossa, mas quando tá um longe, char, quando né? ele tá longe, parece que é de couro. Quando aproxima é... Corvinho, né? Ai, Nelson, por favor. Você tem? Mentira, de couro. Sabe o capacete inteiro agora? Capacete fechado? Tá. Ai, Nelson, a gente tem que começar. Vamos lá, vamos falar sério. Vamos falar sério. Voltando, 1, 2, 3, vamos lá, Natália. Como que foi a concepção desse projeto, esse texto? E aí, eu conversando com a Fernanda que trouxe... Eu falei da Fernanda? Não. Eu levei para uma bailarina essa ideia, Fernanda Bueno, e ela chegou com a ideia das curdas, porque eram mulheres de hoje que lutavam. E elas lutavam contra o Estado Islâmico, isso chamou minha atenção, mas aí quando eu fui ler, eu descobri que a luta delas era muito maior. Elas lutavam a favor da democracia, uma experiência radical democrática, que eles conseguiram colocar no norte da Síria, na região de Rojava, e quando eu comecei a estudar, que foram vários livros que a gente precisou ler, a gente foi atrás, trouxe livros da Europa, porque ainda não tinha chegado muita coisa aqui, ainda não chegou, a gente tem internet, né, que facilita muita Facilita, coisa. estreita, mas você tem uma versão, um lado, um determinado momento, né? Exatamente. Não completo. E aí a gente foi estudando e foi descobrindo isso, aí eu chamei a Marina e a Marina se apaixonou pela ideia. Foi desenvolvendo uma dramaturgia, ela primeiro desenvolveu um monólogo, daí a gente viu que ia ficar um pouco complexo explicar tudo, porque aí é um espetáculo super textocêntrico, né, sabe? Que delícia! A gente precisa falar mesmo, porque tem muito assunto para ser discutido. Que delícia! E aí chega o Nelson, essa figura para ser o contraponto meu, que só veio somar muito, e eu só posso agradecer, porque... Além de ser um parceiro meu antigo, do Carmen, mas como diretor no palco é um grande parceiro de palco mesmo, né? De cena. São pessoas com história, né? De teatro, cinema e televisão. A Sandra é uma coisa... já se mostrou envolvida com a luta cura desde o começo. Sandra, como que é pegar uma história de uma cineasta, você que tem um cinema vivo também,
Uma cineasta que vai à procura de um apoio. Gente, isso remete ao nosso dia a dia, né? Fiz isso Super! hoje de manhã, Fez hoje de manhã. Hoje de manhã eu entrei na produtora lá, falei, nossa, eu sou a Ana, que é a personagem dela. Fui lá com a pasta, com o laptop, falar, não sei o que, explicar o que era. Exatamente, me fala sobre o seu projeto. E tentar ler a pessoa que está escutando do outro lado para entender qual que é realmente o meu ponto. Porque hoje a cultura ela é uma ameaça para algumas camadas que entendem que a cultura incomoda de alguma forma, né? Por favor, Sandra, como que é trazer esse espetáculo, o momento que a gente vive hoje e como foi trabalhar com esses dois atores? Então, a princípio, assim, quando eu comecei a trabalhar com o texto, entender, a primeira coisa, assim, bem forte, assim, que chama atenção é a luta dessas mulheres, né? As mulheres curdas que têm essa luta de tantos anos, a luta pelo confederalismo democrático, e aí a gente foi estudar sobre isso, que é um sistema de vida, né? Um sistema político, um jeito de ver que é muito interessante, que vale a pena estudar isso, entender mais, porque eu acho que isso traria uma qualidade de vida para a gente. Só o entendimento disso já traz uma outra qualidade. Mas o texto da Marina não era e a ideia, né, da Natália e da Marina não era transformar a Natália numa curda, e sim como fazer a Natália como atriz falar sobre as curdas. Então elas optaram por essa personagem dessa cineasta, que vem trazer para um grande presidente de uma empresa o projeto cinematográfico sobre as curdas, e aí é o pretexto para a gente falar das curdas. Então o texto é muito engenhoso da Marina. Ela traz essa moça que é uma jovem cineasta que quer fazer um filme sobre as curdas, precisa do apoio financeiro da empresa, só que não é só isso. Os dois têm uma ligação no passado. Ele tem um olhar afetivo para ela, né? Ele conhece ela desde que ela nasceu, então assim, aconteceu um monte de coisa com a mãe dela, ele era muito amigo da mãe, então ele conhece ela desde criança, ela era bailarina, ele a via dançar, ele buscava ela na escola junto com a filha dele, então tem todo um envolvimento desses dois. Isso vai se revelando ao longo da peça e vai se misturando. Então, os assuntos das curdas, ele vai entrando no meio dessa história deles. E conforme ela vai falando sobre essas mulheres, da força dessas mulheres, ele vai reagindo a isso, e isso vai criando um embate entre Temendo eles. por ela. Temendo por ela e também querendo saber onde ele está colocando o dinheiro da empresa, né? Então a peça fala das mulheres curdas, fala dessa moça que era bailarina e se tornou cineasta porque ela tem o desejo de contar histórias dessas mulheres. Fala desse homem que avalia todo esse cenário e vai dar o apoio ou não, e para isso ela tem que convencê-lo. Fala da relação dos dois no passado, fala da ditadura militar no Brasil, Teve ditadura no Brasil? Olha, teve! Surpresa! Um veneno nunca faz mal a ninguém. Essa peça é toda baseada em fatos reais. É baseado em fatos reais. Todos os trechos são trechos de histórias que a Natália e a Marina pesquisaram. São histórias que elas viveram, colheram e colocaram na peça. E além de tudo isso, tem a história do filme da personagem, que ela conta que é uma história incrível, né? De um filmaço. Quanta história, né, Nelson? Em 1 hora. Em 1 hora, quanta história? Não, é um tiro, né? A peça é um pá! Eu imagino o quanto toma isso do ator, porque a gente fala assim, mas são vários assuntos, não é dentro de uma proposta só que se desenvolve o espetáculo, tem várias frentes. Fala um pouco sobre o seu personagem, Luiz. Então, primeiro, sobre essas camadas, né? O Nelson Rodrigues, ele falava que a verdade sempre tem um fundo falso.
e que toda vez que você acha que você chega nesse fundo, se abre um alçapão e você cai em mais fundo e só tem infinitamente para baixo, né? Então eu acho que a peça, o que é bacana é que ela vai se aprofundando essa relação entre esses personagens e é uma relação onde aconteceram muitas coisas, de relações de afeto, de familiares, situações violentas, situações dos jovens que eram a mãe dela e o meu personagem. Então é bacana a gente ver o que a vida de duas pessoas pode bifurcar em modos tão diferentes, né? Porque eu virei presidente da empresa de gás e hoje eu estou concedendo ou não patrocínio para um filme que meio que denuncia as indústrias energéticas. Então é muito interessante porque não é um empresário que está ali julgando o projeto, mas é o tio dela. Eu sou praticamente tio dela. E também não é um parente que está dando uma coisa de mão beijada, porque ele tem uma responsabilidade enorme com teme pela empresa e teme por ela, sim, né? Sim, tem até uma coisa, está acontecendo um acidente com essa empresa também. Eles estão no meio de uma crise porque ocorreu um acidente também enquanto eles estão nessa entrevista. Então eu acho que a peça ela é muito rica. Eu acho que até ontem as pessoas que já assistiram já falaram, tenho que ver outra vez. Porque é uma delícia isso, né, gente? Eu preciso ainda entender as coisas, qual que é a relação deles, porque no começo parece uma coisa, depois no final vai aparecendo outra. Então eu acho que isso é muito interessante e me encantou muito para vir fazer. E essa ligação, quando se fala até sobre a ditadura no Brasil, um assunto que se tornou, infelizmente, atual falar sobre isso, né, Natália? Como que foi essa ideia, encaixar uma realidade nossa dentro de um texto, dentro de outros assuntos? Porque quando a gente foi estudar, a gente viu que o que elas estavam vivendo hoje era o que a gente viveu na ditadura, na época principalmente com a AI-5, as mulheres sendo torturadas, os homens, e que não diferenciava nem um pouco. Então a gente quis aproximar essa realidade da realidade de lá, que agora lá está escancarado isso. Agora a gente está num momento delicado sobre o Kurdistão, porque as mulheres que lutam contra o Estado Islâmico, elas conseguiram, e os homens, tá? Eles lutam, é uma relação muito unida, eles conseguiram acabar com a organização do Estado Islâmico, mas a ideologia existe. Então existe hoje... É uma ameaça mundial. Uma ameaça sempre. Você tem um mini califado ali, né, se formando. Tem. As células, né? Claro, sempre vai ficar, porque é uma ideologia. Uhum. Mas o mais interessante disso tudo é que mesmo eles vivendo, né, os curdos, nessa realidade, não só os curdos, tá? São várias etnias que não teriam que não têm Estado e que vivem esse lugar de estarem à margem, de serem refugiados de qualquer país que eles chegam, eles são refugiados, mesmo se eles nasceram num país, eles são refugiados do próprio país, porque eles não têm Estado. Então todas essas pessoas vivem em situações muito violentas, só que eles, mesmo assim, eles lutam por um sistema socialmente, radicalmente democrático. E aí, quando você começa a entender as ideias, a luta deles pela ecologia, pela democracia participativa, pela ciência da mulher, todo mundo nas escolas é professor. Eles não separam professor e aluno, todo mundo é professor, todo mundo é aluno, todo mundo tem que estudar. Então, tem uma relação com a educação muito forte. Então, a gente está falando diretamente da gente também. Lógico. Né? Principalmente nesse momento que a educação perdeu valor, perdeu importância, a cultura perdeu importância. Uma vez eu estava conversando com uma delas e eu falei que eu queria ir para lá. Virou supérfluo, né, gente? Total. E essa é a base. É a base até principalmente para a democracia. Né? Se a gente quer os direitos iguais,
A gente tem que ter. A gente não sabe lutar pelos direitos. Exatamente. A gente não sabe nem o que a gente quer, a gente não tem opinião. Uma crise para acontecer daqui 2 anos no cinema nacional, que é reflexo de tudo que está acontecendo, é algo preocupante, entendeu? A gente ainda está sobrevivendo dos editais que foram aprovados. Exato, Sandra. Mas daqui a pouco isso vai acabar. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tem algumas coisas para acontecer, né? Vamos ver se vai dar uma melhorada. Que dê um respiro para isso, né? Então é isso. Como que está sendo esse encontro com esse elenco, Nelson? Já tinha trabalhado com a Sandra? Não. Não, eu juntei. Não? Você juntou? Ai, que delícia. A gente mora no mesmo bairro. Vizinho. A gente é vizinho, vive se encontrando e dizendo, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar juntos. Ô, Nelson, quando você vai me dirigir? Ô, Nelson, quando é que você vai me dirigir? Muito querido, né, Sandra? Você também é super querida. Eu falei, eu cheguei Ela primeiro. Ela chegou com chinelo. Ela quer Chinelo. Só tira. É isso aí. Eles se deram muito bem. Se deram os 3, se deram muito bem. Não, mas vê esses 2 aqui, Que ó. lindo. Que lindo. É que a gente é da mesma geração, né? um pouquinho, eu sou um pouco mais velho que você. Pouco. 30, 20 e 15. Pronto. E eu 8. Pronto, estamos fechados. Gente, muito obrigado, Sandra. Obrigado mais uma vez por encontrá-la. Prazer imenso. Nelson, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Nath, linda, obrigado. Beijão pro Flávio. Vamos fazer um convite para quem tá em casa? Vamos lá. Quem vai? Sandra, você. Então, oi, gente. Olha só, nós estamos aqui no Sesc Pompeia, em cartaz, de quinta a domingo, com a peça Fóssil, com esses 2 aqui, ó, figuras. Peça muito, muito bacana. A peça tem um trabalho técnico também muito interessante, com projeções maravilhosas do André Grimvask. Temos uma música lindíssima composta para a peça do Marcelo Pellegrino. Temos a iluminação da Aline Santini, temos Carol fazendo cenário, temos muita coisa. Contorno na produção. Contorno Produções. Figurino do Léo Pacheco. Leopoldo, beijo. Que fez um espetáculo que tem 1 hora, que é uma joinha para vocês. Então vem ver a gente até 2 de fevereiro aqui no Sesc Pompeia. Merda! Merda!